Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Júris Podcast e eu estou assim em festa aqui o podcast, é ou não é, pessoal? Porque, gente, estamos recebendo o doutor Abel Cunha. Seja muito bem-vindo ao Fala Júris Podcast, é uma alegria receber você aqui. Muito obrigado pela recepção, obrigado pelo convite, pelo carinho, é um prazer estar aqui para conversarmos sobre os temas em voga do nosso ordenamento jurídico e principalmente no âmbito penal. A gente gosta de sentar e conversar com os profissionais e profissionais incríveis que vocês não estão entendendo que o doutor Abel Cunha é professor de processo penal, direito penal em graduação, pós-graduação, cursos preparatórios da OAB e carreiras policiais também, formado em direito, especialista, mestre e doutorando, tá? Então, advogado criminalista com atuação especial em júri, tráfico e alguns casos emblemáticos, como o caso do Lázaro, que a gente sabe que teve uma repercussão aí gigante, né? Exatamente. E ele é autor e impretante do HC 185913 do DF, que está no plenário do STF, né? Para julgamento com repercussão geral, que trata da retroatividade benéfica do NPP. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, esmiuçar aí algumas questões que a gente quer saber e ele vai tirar algumas dúvidas aqui pra gente. Vamos. Não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, toda essa caminhada, todas essas ponderações que foram feitas aí são passos importantes desde o início, o meu ingresso no âmbito jurídico, então não só a graduação, mas a pós-graduação, as especializações, para a gente conseguir ser um profissional de direcionar para aquela área e ter êxito nos casos simples, nos casos mais complexos, em cada processo que a gente atua. Exatamente. Mas para isso, vamos conhecer um pouquinho da história dele, né? Que a gente é curioso, sabe? Fala Júris Podcast gosta de saber. Como que foi que você entrou no direito? Como que foi a sua jornada no mundo acadêmico também? O que ele trouxe para essa área? Para você estar aqui hoje conversando com a gente e atuando em casos incríveis e fazendo um excelente trabalho todos esses anos. Conta pra gente. A sua história de vida. Eu tenho uma história. Meus pais, eles são oriundos dos Calungas, os Calungas lá do Tocantins, hoje Tocantins, antigo Goiás. Cresceram na base da dificuldade. Meu pai saiu da roça com 14 anos. Minha mãe já teve os pais com mais condições de tirá-la dali do interior da cidade de Arraias, no Tocantins, e levar para Goiânia, para ela concluir os estudos, para fazer educação física. Então, minha mãe sempre teve na vida um apoio, mas com grande dificuldade. Meu pai passou dificuldade tremenda. Morou de favor em casa de parente, morou em escola. Meu pai cresceu na vida na base do estudo, na base da educação, na base do Já veio com esse exemplo lindo, né? Então, além desse exemplo da luta diária, minha mãe sempre falou para nós somos 3 filhos, eu sou o mais novo de 3. Minha mãe sempre falou que nós precisamos a cada dia ser melhor. Precisamos ser melhor do que ontem e estamos preparados para aprender e colocar em prática no amanhã. Então, meus pais cresceram na base do estudo, na base do concurso. Minha mãe aposentou na Secretaria de Educação do Distrito Federal, fez educação física, fez pedagogia. Meu pai fez primeiro economia, depois ele fez contabilidade. E aqui no Distrito Federal, vários órgãos ele trabalhou, foi passando nos concursos. E o último concurso que ele foi aprovado foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Legal. Então, eu tenho esse viés do judiciário através do meu pai e a carreira do magistério, a carreira de professor através da minha mãe. E meu pai, ele tem uma paixão tremenda pela educação, porque foi através da educação que ele chegou onde ele está hoje. Então, para o meu pai foi uma realização enorme a partir do momento que eu comecei a ser monitor e ingressar na carreira jurídica. Para mim, eu já iniciei aprendendo a ler o Código Penal. Então, de 6 a 7 anos de idade, eu já iniciava as leituras basicamente no Código Penal. E aí... Nossa, já está na veia já. Foi uma coisa de não dizer assim, foi no primeiro semestre que eu me apaixonei pelo direito penal. Não, eu já vinha desde cedo fazendo a leitura, não tive dúvida, não tinha outra opção, que a minha carreira seria
no âmbito do direito e seria concentrado na área penal. Muito bem. Que isso, já veio no sangue já. De berço, então, né? De berço, mas assim, sem muita cobrança. Meus pais nunca colocaram a cobrança de você precisa ser isso, você precisa fazer aquilo. Sempre cobravam notas na escola, notas na universidade. Apesar de que aquele período da universidade, eu passei, obviamente, aproveitei a universidade, o início e a parte final, aproveitei como um bom universitário. A sua paixão por ensinar também veio aí nessa época, quando você virou monitor, não? Na verdade, eu fui catequista antes de ser monitor. Eu também fui catequista na igreja. Sou católico, sou da pastoral familiar. E antes de ser professor, antes de entrar em sala de aula de fato, eu fui monitor de um cursinho preparatório aqui no Distrito Federal. E antes disso eu era catequista. Então, a paixão por ensinar, porque o ensino você aprende duas vezes. Você precisa ter o conteúdo e você precisa saber passar o conteúdo. Muitas das vezes tem pessoas que têm um conteúdo enorme, mas não sabem passar o conteúdo. Então, a catequese me deu esse time de você conseguir conversar, você conseguir dialogar e fazer com que a pessoa compreenda de uma forma distinta do que está ali no escrito, distinto do que está no livro ou qualquer outro meio que a pessoa não aprenda. E antes de terminar a faculdade, eu consegui uma vaga de monitor nesse cursinho. Uhum. Então, eu como monitor corrigia exercício após as aulas. Eu assistia às aulas, corrigia exercício, aprendendo junto com quem estava fazendo os exercícios. E nem corrigia nas mil maravilhas. E eu tive excelentes professores, excelentes tutores, que eu chamo, que me colocaram no caminho da sala de aula, me ensinaram a cada ponto, a cada passo, como me portar, como estabelecer aquela relação, seja com o aluno de graduação, o aluno do cursinho, o aluno de pós-graduação, especialização, porque são escadas diferentes. E cada aluno entra na sala de aula com uma expectativa e uma realidade diferente, que cabe ao professor compreender para saber trabalhar com aquela realidade e a necessidade de cada aluno. Muito bom. A gente já percebeu que ele tem uma oratória incrível, né? Coisa de professor, né, gente? Isso é... E sem falar que ele tem aí um exemplo lindo dentro de casa, né? Então, assim, sem palavras, né? Na verdade, a questão da oratória, eu sempre falo muito para os alunos universitários, para aqueles que são bacharéis em Direito e pensam galgar na advocacia. Na advocacia criminal, principalmente, existem alguns cursos específicos após... eu sou bacharel em Direito, eu vou direcionar meu estudo para ser aprovado no exame de ordem. Após a aprovação no exame de ordem, eu sempre costumo dizer, não seja mais um advogado. Não seja aquele advogado que você vai fazer diligência para um grande escritório. Tudo bem que o começo é árduo, o começo é difícil. Ninguém abre um escritório como um comércio e vai conseguir uma clientela, uma fila enorme, e vai conseguir o teto do máximo dos honorários. O começo é sempre complicado, mas existem alguns cursos específicos, principalmente na área criminal, tem que se qualificar, que o advogado criminal ele precisa fazer, o bacharel precisa fazer. Dosimetria de pena. Aprender um curso específico para dosimetria é muito específico para dosimetria de pena, elaborar sentença penal. Nós temos concurso da magistratura que temos cursinhos específicos para aprender a elaborar uma sentença. Como é que o advogado criminal vai fazer uns memoriais, vai fazer uma apelação, sem saber o conteúdo e como se faz uma sentença? Então, primeiramente nós temos o curso, obrigatoriamente, de como elaborar uma sentença. Posteriormente, um curso na área de medicina legal, porque o nosso sistema probatório, a primeira prova que consta no nosso Código de Processo Penal, lá do artigo 158 até o 183, é o exame de corpo de delito. Então, é a prova, diria a prova-chefe, que ela é indispensável quando se deixa vestígios. E nós temos cursos específicos também detalhados para que o advogado ou mesmo o bacharel faça e aprenda passo a passo sobre a produção de provas. E, óbvio, posteriormente, a oratória. Não precisa ser professor, não precisa estar em sala de aula, não precisa nem sequer fazer tribunal do júri. Mas a oratória é que vai destravar, que vai fazer com que você perca o medo de falar com uma pessoa, com 5 pessoas, com 7 jurados de um júri popular, ou mesmo com uma sala cheia. Verdade. Gente,
Vocês já estão vendo aí dicas, né, para vocês, para quem já saiu aí da faculdade, né, já fez aí a prova da OAB, já tem que pegar as dicas aqui com a doutora Bel, né, e professor, né. Então, a gente gostaria de saber aí mais ou menos como que é, se você tem alguma dica para fazer a prova da OAB, já que você dá aula em cursos preparatórios para a OAB também, né, quais que são aí as dicas que você dá para estudar, porque dá aula especificamente para processo e direito penal, né? Exatamente. Na verdade, o exame de ordem, eu não chamo de um concurso, é uma prova bem específica, bem detalhada, que requer um estudo concentrado no prazo médio, aí eu digo mínimo, se o aluno for fora da curva da inteligência, de 3 meses, ou de 6 meses a 1 ano. Eu digo que o conhecimento é como se fosse um copo que nós vamos encher com água. E para que você seja aprovado, seja no exame de ordem ou mesmo no concurso, o seu conhecimento precisa transbordar aquele edital de fato. Então, no exame de ordem, nós precisamos pegar o edital e vencer 80 questões. Óbvio que as matérias que caem no exame de ordem, nem todas as matérias você tem um domínio. Então, nós já partimos primeiro de uma tática matemática. Nós, de humanos, temos complexidade com dificuldade. Com a matemática. Eu costumo dizer que a área do direito nós sabemos o que é 2, 5, 10, 20, 50, 100 e agora 200. Se passar disso... Que são os valores das notas que nós temos. E 10, 20, 30% não fica na questão da porcentagem, né? Mas nós vamos pegar as 80 questões e as matérias que dividem no exame da ordem e vamos trazer aquelas que são obrigatórias que nós temos que estudar. Ética, trabalho, processo do trabalho e direito tributário. Ética é obrigação. Das 9 questões, pelo menos 8 serem acertadas. Eu digo direito do trabalho e processo do trabalho, apesar de não atuar e não gostar da matéria, é uma matéria bem enxuta para o exame de ordem. Direito tributário também. Então aí nós já temos um número vasto de questões que o candidato, o aluno que está estudando, já vai direcionar. Essas são matérias obrigatórias. E depois nós vamos optar por grupos. Direito civil, processo civil ou direito penal e processo penal. Óbvio, para mim, eu sempre costumo dizer que penal é muito melhor que direito civil e o processo penal é muito melhor e mais fácil que o processo civil. Mas são um número de questões que vai interferir nos seus estudos. Olha, o Código Civil tem mais de 2.000 artigos, o Código Penal tem 364 artigos. É muito mais fácil você direcionar. E as questões costumam girar sobre o mesmo tema. Então, a minha sugestão, direcionar as matérias que o seu conhecimento atinja, em média, 50 questões. Porque quem passa gabaritando com 80 recebe a mesma condição de fazer a segunda prova do que quem passa com 41. Passar com 40 é muito susto. Passar no recurso é olha maravilhoso. que dá uma docinha, viu? Pode... Então, hoje em dia tem muita facilidade, como não tinha antigamente. São várias aulas que nós temos gratuitas no YouTube, várias revisões dos cursinhos do Brasil todo, que fazem os alunos de véspera, que ficam salvos. Questionários, né? Online, que vai testando ali o tempo também já com Exatamente. Você, né? Então, questionário online, fazer as provas anteriores, entrar no âmbito ali do estudo, no espírito do estudo, e principalmente, o maior inimigo que nós temos hoje é o celular. Calcular o seu tempo líquido de estudo. Eu digo tempo líquido de estudo é colocar o celular no modo avião, eu vou estudar 50 minutos e vou parar 10. Inicia a segunda hora, 50 minutos e para 10. Coloca o relógio e deixa o celular. Porque celular ligado, rede social ligada, são os maiores inimigos da aprovação. Na minha época, eu deixava meu celular desligado 6 horas direto. Eu não pegava, desligava e deixava ele para ficar bem longe dele. Eu nem senti vontade de pegar. Tem pessoas que não conseguem ter 6 horas líquidas de estudo, tem pessoas que não conseguem desligar o telefone por conta de familiares. Tem mães, tem um exemplo clássico agora no interior de São Paulo, uma mãe, ela estudava há 8 anos, advogada, mãe de 2 filhos, esposa, tendo que cuidar da rotina de casa, dos filhos, do marido, advogar, estudando há 8 anos, ingressou na magistratura trabalhista. Mas o período dela de estudo que ela tinha hora líquida por dia era mais ou menos 2 horas a 3 horas.
em períodos assim, de madrugada, antes da rotina da casa iniciar. Então, é a renúncia. Eu sempre digo, é a renúncia em prol de algo maior que está por vir. É verdade, concordo. Gente, o doutor Abel, ele tem o costume, eu vou dizer costume, de pegar aí alguns casos emblemáticos, casos aí de repercussão aí gigante na mídia, né? Então, eu tenho uma curiosidade assim, né? Qual que é? O que você sente assim quando você pega um caso com tanta relevância, com tanta repercussão, né? Que aí tem aí, pra mim, assim, eu fiquei, nossa, o que o público vai achar? O que eu vou fazer aqui? O que vão dizer? E se eu errar aqui, sabe? Como que você se sente em relação a essa exposição toda, né? Porque aí você tem muitos olhares em você, né? Então o seu trabalho ali vai ser visto por muitos, né, e julgado por muitos também, né? Então, como que é essa sensação, esse sentimento? Na verdade, eu costumo dizer que a diferença do caso midiático para um caso que não se tem conhecimento público e notório, processualmente não é nenhum. Você falou de uma cobrança, você falou de um julgamento. E isso é que nós temos constantemente nas redes sociais. Então, um jornal publica uma nota que teve uma organização criminosa que estava realizando furtos e desmanches de veículos no setor de oficinas de Taguatinga, por exemplo. Uhum. E aí tem o primeiro contato com o escritório, e nós vamos acompanhar a operação quando tem as grandes operações, e aí vamos até a Polícia Civil, e inicialmente a prisão temporária, depois converte em preventiva. A mídia, muitas vezes, sabe no momento que a Polícia Civil está saindo. E aí, para que nós tomamos conhecimento, a gente está ali conversando com agente, com escrivão, com delegado, e não temos ainda a dimensão do que está acontecendo. A partir do momento que começa a chegar a notícia no telefone, olha, está acontecendo isso, está passando na televisão, está passando na Globo, está passando na Record, que a gente tem a noção de uma proporção que vai tomando. Então, eu digo, processualmente a diferença nenhuma, a dificuldade nenhuma. Porém, a exposição e aquela cobrança, e principalmente o julgamento. Ah, mas eu não faria isso, eu sou advogado, eu sou Aí advogado. começa a vir N pessoas opinando como faria, né? Exatamente, eu sou advogado, eu não cuidaria, eu não faria isso, eu faria de outra forma. Mas a minha paixão é pelo direito penal, pelo processo penal. Eu cuido do processo. Tudo isso você esquece, né? Automaticamente, quando eu cuido do processo, eu me distancio da realidade. Depois que minha filha nasceu, eu tenho uma filha de 7 anos, Manuela, que não vai seguir, ela não quer seguir. Não quer seguir a área. Com 7 anos, olha assim. ela, a partir do momento que ela tomou o gosto, ela quer seguir a área da medicina. Legal. Porém, acompanha alguns vídeos na internet, acompanha algumas aulas gravadas. E depois que minha filha nasceu, o único crime que eu tenho receio de cuidar, mas em determinados casos, eu ainda não consigo dizer não, são crimes no âmbito sexual. Porque eu tenho uma visão sobre a pena, daqui a pouco nós falaremos sobre a questão da pena no Brasil, mas eu tenho uma visão sobre a pena dos crimes sexuais um pouco distante da nossa realidade. A pena é como se fosse uma pena abaixo da gravidade do fato. Então, quando nós temos esses casos de grande repercussão, eu sempre comunico primeiro aos meus pais, falo com a minha esposa, falo, olha, a situação está assim, com certeza vai chover de comentários, e eu costumo nem olhar quando sai uma publicação em determinado veículo de comunicação, no Instagram, site, porque começa a distorcer os fatos. Os primeiros comentários advogado, criminal é tudo do mesmo jeito, advogado só quer aproveitar, daqui a tantas horas está fora é um advogado que tira, é esse daí que está fazendo, mas enfim, o advogado é essencial ao serviço da justiça. No caso do Lázaro foi assim? Olha, a questão específica do caso fala-se caso do Lázaro, mas nós cuidamos, eu juntamente com o Dr. Ilvan Barbosa de Águas Lindas, nós cuidamos do senhor Elmi. O senhor Elmi veio a óbito um período depois. A questão do Lázaro já tinha o caso da busca ao Lázaro, já estava enorme.
E toda a imprensa brasileira já estava localizada ali na região de Águas Lindas, Cocalzinho, Corumbá, Girassol. E especificamente ali naquela época, quando aconteceu, ainda estava no período pandêmico. Sim. Então nós tínhamos aquela dificuldade do contato, mas a repercussão midiática foi enorme. Ocorreu a prisão do caseiro, do senhor Elmi, no final da tarde, início da noite. O doutor Ivan o acompanhou na delegacia. E no outro dia, na parte da manhã, eu fui para a delegacia. Então, o senhor Elmi tinha prestado esclarecimentos, eu fui tomar conta do APF. E antes mesmo da defesa ter ciência do APF, a mídia já tinha o APF. São situações que não estavam cadastradas ainda no sistema. São situações que, assim, nós sabemos que tem uns sites, que tem Instagrams, né, vinculados a esses sites, que tomam conhecimento da operação muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, obviamente, quando o doutor Ivan passou a noite, a madrugada, quando eu cheguei, eu fui me inteirar da situação, conversei. Foi basicamente um delay assim, de 30 minutos para entrar na delegacia e não ter nada, para eu sair da delegacia e ter tudo. Nossa Senhora! Então, foi um dia que basicamente todos os veículos de imprensa do Goiás, do Centro-Oeste e do Brasil estavam da saída da delegacia até a chegada do escritório. Então, nós recebíamos ligação e era uma publicação, e aí a gente sempre tenta passar, não somente, tem o caso do Lázaro com grande repercussão, mas outros casos que a imprensa procura fazer um contato saudável. Porque muitas vezes a imprensa solta uma nota e depois procura o escritório. A grande maioria procura primeiro o escritório. Olha, nós vamos publicar sobre essa situação, nós estamos vendo aqui no processo, nós podemos, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Tem como o senhor emitir uma nota? Ah, nós queremos gravar. Então, muitas das vezes, sai o que nós falamos, o que nós noticiamos. Sai de fato o que está no APF. Não com notícias distorcidas. E no caso do Lázaro, saiu que o senhor Elmi, que o Lázaro estava há 30 dias na residência, que ele tinha fornecido arma, dinheiro. E aí tem uma questão de localidade, saiu o laudo deu negativo para vestígios do Lázaro. As armas que foram encontradas, nenhuma arma estava apta a efetuar disparo. E naquele caso específico, o senhor Elmi saiu em 13 dias da prisão dele. Porque a pena proporcional do delito era favorecimento real para você dar fuga a uma pessoa procurada, que a pena não ultrapassava 1 ano. Somente. E o porte de arma. Mas a questão da arma, o laudo saiu muito rápido. O próprio delegado colocou a arma no carro dele e levou para a perícia que é feita em Lusiânia. Então foi muito rápido a resolução. A partir do momento que chegou a ausência de vestígio na arma e ela não estava apropriada para efetuar disparos, nós conseguimos a revogação da prisão dele. Que bom, ótimo trabalho, né? Então eu sempre costumo dizer, os trabalhos processualmente eles se equiparam. Os casos midiáticos, nós precisamos somente saber como passar aquela mensagem, como quem não tem ali o conhecimento técnico jurídico vai entender aquele caso especificamente. Já aconteceu de vocês explicarem de uma forma e quando sair totalmente... Ah, sim, aconteceu. Quando, nesse caso específico do Lázaro, o senhor me faleceu, quando ele veio a óbito, a imprensa ligou no escritório e perguntou, eu falei, pessoal, se vocês quiserem, eu vou emitir uma nota que eu comunico para todo mundo. Nós esperamos ter o velório, o sepultamento, que a família pediu sigilo, apesar de que vazou informação pelo hospital, e após o sepultamento, nós retornamos à imprensa. E aí eu emiti uma nota, juntamente com o doutor Ivan Barbosa, explicando toda a situação. Porque nós temos a extinção da punibilidade. Assim, pela prescrição, nós temos a morte do agente. Morreu, acabou no processo penal. Não tem ação penal. E aí nós explicamos que a ação penal que tramitava em desfavor do seu Elmi, ela já finalizaria pela extinção da punibilidade. Sim. E saiu uma nota falando que nós iríamos provar a inocência após o óbito. E aí... Sem sentido algum. Sem sentido algum. Teve outro caso específico de mandado de prisão internacional cadastrado na Interpol. E
Esse mandado de prisão ficou num prazo de 48 horas. Era um delito simples, sem violência, sem grave ameaça, e através de uma certidão de um oficial de justiça que foi exarada, que a pessoa não compareceu ao processo, foi citada por edital e não estava no Brasil. E acharam por bem, o Ministério Público pediu a prisão pelo 366, né, pela ausência de citação, e cadastraram esse mandato de prisão da Interpol. Antes mesmo desse prazo de 48 horas, um veículo de comunicação aqui do Distrito Federal publicou as pessoas que eram do Distrito Federal procuradas pela Interpol. E nesse intervalo de tempo a prisão foi revogada, que eu fiz o comparecimento, com ele o comparecimento no balcão virtual, ele recebeu a citação, apresentei a resposta à acusação, foi revogada a prisão. Uma questão simples, simples, mas que tomou uma proporção, uma situação totalmente... Uma situação, e aí eu liguei no veículo e falei, olha, não é assim, tá aqui o caso, a pena mínima do delito é 1 ano. Às vezes acaba complicando a situação. Né? Acaba complicando, mas assim, hoje em dia nós temos excelentes magistrados no Distrito Federal, principalmente aqui no estado de Goiás, que fizeram 2 concursos seguidos, juízes novos, juízes alguns que vêm do Ministério Público, que vêm da Polícia Civil, que vêm da advocacia, ou aqueles que são estudantes de carreira para ingressar na magistratura, que eles têm eu digo, um conhecimento e uma noção de o que está externo de fato não afeta. Recebem advogado, assim como recebem o promotor, e sabem dosar para proferir determinadas decisões. Isso é muito importante. Agora a gente vai falar de algo aí que todo mundo aí está com uma curiosidade incrível, que é o julgamento de repercussão geral que trata da retroatividade benéfica do ANPP. Primeiro, explica um pouquinho para a gente o que significa exatamente a ANPP, porque sempre tem as pessoas leigas, as que não conhecem, não sabem exatamente qual que é o real sentido, né, o que significa, como utilizar de fato a eficácia, né, desse instituto. Explica um pouco para a gente. Bem, o Acordo de Não Persecução Penal, ele foi introduzido pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, em 2019. É muito bom a gente guardar esse ano, que é recente, outubro de 2019, porque o tema do HC vai tratar da retroatividade, obviamente aqueles casos que iniciaram os crimes ocorridos antes de 2019. Então, quando veio a ANPP, é um ato negocial para crimes de menor, não é de menor potencial ofensivo, de crime de juizado especial, são crimes que não trazem uma grande expressividade, sem violência, sem grave ameaça, com a pena proporcional até 4 anos. E aqui, quando eu falo proporcional, que o Ministério Público ele vai vislumbrar, por exemplo, num furto qualificado, que tem a pena ali de 2 a 8 anos. Olha, o Abel é primário, ele confessou na delegacia, ele tem a possibilidade de reparar o dano, eu vou ofertar o acordo de não persecução. É um ato negocial para evitar tanto uma ação penal, tanto uma condenação, porque os efeitos do acordo de não persecução penal para o seu cumprimento é basicamente as penas restritivas de direito. Então eu vou prestar serviço à comunidade, eu vou restituir algum valor, entre outras coisas, que no final acarreta com a extinção daquele feito, a extinção da punibilidade. Primeiro, nós temos um ato negocial. O grande problema é que ele é de faculdade do Ministério Público. O Ministério Público vai ofertar se quiser. Isso, futuramente, eu creio que vai ter um parâmetro estabelecido. Aí eu não sei pelo legislador ou pelo Supremo que exerce esse controle indiretamente, porque muitas pessoas se adequam, cumprem os requisitos e o Ministério Público não oferta o ANPP. Então, por exemplo, você tem questão de porte e posse de arma, você tem questão de tráfico de entorpecentes, pequena quantidade, obviamente, até mesmo mula, que tem direito ao tráfico privilegiado, aqueles que só fazem o transporte ou os batedores, alguns têm direito ao ANPP e outros não. Então é um ato negocial muito válido, tanto para o ordenamento jurídico quanto benéfico para a parte. É melhor fazer um acordo. Muitos não querem fazer acordo porque dizem, eu não sou culpado, eu vou estar, né? Eu estou confessando que eu cometi tal crime se eu não cometi. Né? Tem esse entendimento aí. Um dos pré-requisitos é a confissão. Mas a confissão,
e o HC do Supremo vai estar trazendo esse debate da confissão, que não exige a confissão prévia. A confissão é um dos requisitos do ANPP. Só que aquela confissão, caso não cumpra todo o acordo que foi formalizado, pode ser utilizado quando a ação penal volta a tramitar. Esse é um grande problema. Mas, por exemplo, nós temos os delitos culposos. Um homicídio culposo, imperícia, imprudência ou negligência, é passível de ser ofertado ao ANPP. Como é que a pessoa vai chegar, isso já aconteceu em determinadas situações, como é que a pessoa vai chegar e vai falar, eu não cometi esse homicídio, sim, mas não aconteceu porque você quis. Aconteceu de uma forma culposa. Então, os requisitos, eles são simples, são claros, são básicos, é um ato negocial extremamente vantajoso, porque nós temos já a tramitação direta entre a delegacia e o Ministério Público. O Ministério Público, antes de encaminhar o APF, o inquérito policial, ele já entra em contato com aquele que foi flagranteado ou mesmo indiciado para entabular as propostas do acordo. Então, um ato negocial extremamente válido, que ele veio de uma evolução, e eu digo, da suspensão condicional do processo, né, do artigo 89 da Lei 9.099. Especificamente, é um ato maravilhoso. E como está aí o julgamento do HC 18593, né, do DF? Explica pra gente mais ou menos qual que é aí o teor da retroatividade benéfica, né, em que fase está. Esse caso, esse HC nasceu de um processo, que eu digo um processo maravilhoso. Eu fui extremamente agraciado por essa ação penal. O caso específico é aqui do Distrito Federal. Tramitou em uma das 5 varas de entorpecentes, e a quantidade específica da droga foram 26 gramas. 2 pessoas portando 26 gramas para o uso, e aí teve um desentendimento prévio com a polícia, e a autoridade policial, ao realizar o flagrante, a droga não estava fracionada, e basicamente fracionou a droga e disse que seria tráfico. Tanto é que no momento teve a apreensão do veículo. Esse processo é de 2018, eu falei o ANPP 2019, guardem essa data para a gente estabelecer os marcos, né? E em 2018, por exemplo, as pessoas no tráfico não saíam na audiência de custódia. Ficavam no tráfico privilegiado, ficava até a sentença. Então, uma pessoa saiu, porque era do sexo feminino, e a outra não saiu. Foi sair com quase 60 dias, liberdade provisória, entre outras questões. Veio a audiência, veio a sentença condenou por tráfico privilegiado, e além do tráfico privilegiado, deu o perdimento do veículo. E a droga não foi encontrada no veículo. Então, eu ingressei com a apelação, e após a interposição da apelação, o TJDF devolveu o veículo, mas manteve a condenação por tráfico. E antes mesmo de falar do ANPP, tem um HC do então ministro da época, Celso de Mello, que ele trouxe das ordenações das ordenações dos tribunais portugueses, que estabelece que o limite diário entre 10 dias são 0,2 gramas. 0,2 gramas, perdão. Então, durante 10 dias, se a pessoa for encontrada com até 20 gramas, ela é considerada usuário em Portugal. E eu já vinha batendo nessa tecla desde a resposta à acusação. Então, em sede de apelação, teve o veículo devolvido. Eu ingressei com um recurso especial e recurso extraordinário, justamente para estabelecer alguns parâmetros que não foram respeitados. Você usou isso na sua tese, né? De defesa. O que nós temos no recurso especial e recurso extraordinário? A questão do pré-questionamento. Aquela questão que você está vendo que vai ser mantida, tanto na condenação quanto na segunda instância, vocês têm que estar abordando ela anteriormente. E aquela matéria tem que ser vencida, tem que ser debatida, para vencermos aí, eu digo, a súmula digital que breca os recursos especiais e extraordinários. Mas o recurso especial não foi aceito, o extraordinário também não. Eu, então, agravei das decisões. Os recursos subiram. O STJ, ao julgar o agravo, negou, obviamente, e o recurso extraordinário estava pendente de julgamento. No penúltimo dia do prazo, que ia escoar esse agravo, eu peguei o ANPP, estava lendo um artigo sobre o ANPP, já era 2000, nós estávamos no primeiro ano da pandemia, 2020,
foi mais ou menos abril de 2020. E eu li um artigo sobre o NPP e, por coincidência, como eu estava lendo essa matéria há muito tempo, eu vi sobre um artigo também que tratava da retroatividade da suspensão condicional do processo, quando veio a lei do juizado especial. E aí eu já ia ingressar com o HC no Supremo, pedindo para reconhecer o tráfico privilegiado, pela ínfima quantidade e por serem 2 pessoas. É basicamente dizer que cada pessoa estava portando 13 gramas. Estavam sendo mantidos a condenação por tráfico. E aí eu fiz especificamente esse HC em 8 páginas. Eu já tinha estabelecido um padrão de petição, que eu tenho esse padrão hoje em dia. Primeiro, as petições não podem passar de 10 páginas, contando a folha de rosto e a folha dos pedidos. Se você não consegue explicar em 8 páginas, principalmente os fatos, porque o juiz e o assessor não sabem dos fatos, eles sabem do direito. Se você não explica no máximo ali em 8 páginas, você tá enrolando, você não consegue. Então, eu trouxe o HC do Celso de Mello, que falava desse direito comparado, porque o Supremo, em várias decisões, ele traz o direito comparado. Exatamente. É muito importante você saber no tribunal que você está atuando, como aquele tribunal decide. Então, eu trouxe primeiramente o direito comparado para pedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Subsidiariamente, eu pedi a aplicação da retroatividade benéfica do ANPP. Porque é uma norma contida no Código de Processo Penal, mas o Código de Processo Penal diz que lá não tem aplicação retroativa ou ultrativa como nós temos no direito penal. O processo penal, a lei é aplicada imediato. Mudou hoje uma forma de tempo de audiência, por exemplo, produção de testemunha, amanhã está valendo. E o que ficou para trás escoou. No direito penal, nós temos o tempo da lei no espaço, retroatividade benéfica, ultratividade e retroatividade. Então, eu fiz um tópico específico, pedindo para que fosse aplicada a retroatividade benéfica do ANPP, trouxe o julgado específico feito pelo Supremo, no caso do juizado especial da Lei 9.099, isso em 95, que foi pedido. Então, eu estava ali elaborando um HC em 2020, cuidando, trazendo uma jurisprudência de 15 anos. Direito comparado, jurisprudência do Supremo, e citei trecho de livro de 2 ministros do Supremo. E caiu como relator no deles que eu tinha citado. Por coincidência ou não, eu digo uma matéria simples, porque consegui traduzir ali em 8 páginas o que eu queria. Impetrei a ordem em abril de 2020 e a liminar foi deferida pelo ministro relator, hoje decano Gilmar Mendes, em novembro, se não me engano, dia 4 de novembro de 2020, saiu a publicação reconhecendo e dando repercussão geral e levando esse HC para o julgamento do plenário, né? Então, hoje nós já tivemos o início do julgamento, nós temos 4 votos a favor da posição do relator e 2 votos contra, mas são 2 votos que estabelecem que o marco temporal só pode ser até antes do oferecimento da denúncia. O que o relator acolheu, o pedido da ordem, é que não tem um marco temporal, que até mesmo após o trânsito em julgado, pode ser requerido e proposto, ofertado com acordo de não persecução penal. O que eu creio que vai esbarrar muito é nessa faculdade do Ministério Público. Então, está pautado para daqui 1 mês e meio retornar o julgamento. Teve o tema 506 que tratou, foi tido como descriminalização. Ele sempre era o segundo após o tema 506 do Supremo, e eu acompanhei o tema 506. Ele chegava perto de ser julgado, mas era retirado de pauta. Mas a partir de agosto, eu creio que nós teremos... Vai seguir, né? Vai seguir, teremos novidades. E dos 5 ministros faltantes para voltar, nós precisamos apenas de 2 para que tenha reconhecido aí a ordem impetrada, que seja aplicada amplamente aí no Brasil. Incrível. Eu fiquei aqui, sério, eu fiquei pensando, parece que ele estava contando, explicando um
o processo de composição de uma música, né? Porque dá para perceber que você fala com muita paixão de todo esse trabalho. Eu imagino que esse processo, né, de elaboração, de tese, o momento em que você esclareceu a sua cabeça e teve a ideia e de trabalhar nisso deve ter sido muito gostoso para você que aparentemente é muito apaixonado pelo direito penal, né? Eu costumo dizer que, assim como o compositor que você citou aqui, que tem aquele momento dele que é o ápice, que ele está mais concentrado e vou parar aqui, vou compor. O processo tem sua beleza, O processo, né? tem a sua beleza. Eu digo, muitos advogados, muitos juristas ficam muito mais à vontade dentro do seu escritório. Eu preciso peticionar no escritório. Tem advogados que só peticionam no escritório. Outros advogados, juristas, vão peticionar na madrugada em casa. Outras pessoas conseguem peticionar em qualquer lugar. Então, assim, eu costumo fazer as minhas petições com maior teor de complexidade quando eu acordo, bem no início da manhã. Cedinho? Cedinho. E um pouco antes de dormir. E alguns casos de grande complexidade, eles me dão um peso que muitas das vezes eu sonho com aquele processo. Isso acontece comigo também. Eu sonho com o processo, eu fico pensando, e aí eu estou pedalando, eu penso como é que eu vou fazer. E eu tenho um amigo, defensor público do Goiás, Luiz Henrique, ele atua na área criminal, um brilhante defensor. Um abraço, doutor Luiz. Doutor Afonso, aqui do Distrito Federal, advogado, que nós sempre conversamos sobre as teses, né? Como está aí, o que você tem. Um HC, por exemplo, que foi um artigo do Dr. Luiz, esse defensor do Goiás, que eu impetrei aqui no Distrito Federal e consegui eliminar, um HC que trata das falsas memórias. Os policiais, eles vão para as audiências prestar informações de processo de 4, 5 anos atrás, e aí tem a leitura da denúncia. Muitas vezes o policial está com o celular dele e tem acesso ao relatório. Porque o processo penal no Brasil é mais ou menos assim. Quem vai para a audiência é o policial que fez o auto de prisão em flagrante e ele tem o APF no celular. É o policial civil que fez o relatório do inquérito e ele tem o relatório no celular. Quando não se tem isso e tem um tempo muito grande, ele não tem mais aquele registro. E aí é feita a leitura da denúncia para o policial. Ou mesmo tinha a leitura do depoimento. Você confirma essa informação? Porque se for para confirmar, não se faz audiência. Dê a condenação logo. Então o doutor Luiz escreveu um artigo sobre falsa memória. E aí eu falei assim, doutor Luiz, eu preciso muito parar com essa leitura, ou então você confirma esse depoimento. Peguei trechos do artigo dele, citei, fiz um HC de 6 páginas do TJDF. A liminar saiu em menos de 24 horas, determinando que a juíza não realizasse a leitura da denúncia, tampouco do depoimento do policial. Um caso de tráfico, um caso que teve uma grande apreensão aqui no Distrito Federal, mas que os policiais já estavam vindo com aquele depoimento viciado. Responde às perguntas do Ministério Público e da defesa. Eu não me recordo, está no relatório. O de sempre, que a gente já sabe. Eu tive Covid, mas aí já foi uma questão diferente. Então, o processo traz uma paixão diferente, é uma composição. Alguns casos, eu pego o processo, pego para elaborar aquela petição, vou tomar minha cerveja, vou namorar o processo e consigo desenvolver algumas teses, mas utilizando sempre o mesmo parâmetro. Petição de 10 páginas, direito comparado e jurisprudência do tribunal, me equiparando ali, me dando o que eu estou pedindo. Gente, olha, parabéns pelo seu trabalho, viu? Que paixão linda que você tem pelo direito, pela educação, né? E transmitir o seu conhecimento para outras pessoas e também para ajudar, né? Então, isso é muito louvável. E eu gostaria de deixar registrado, pessoal, aqui, que quando tivermos a finalização do seu HC, você volta aqui no Fala Jus Podcast para conversar com a gente. Voltarei, está registrado, está marcado. Registre esse convite. Quando o HC vai dar tudo certo, só precisamos de 2 dos 5 votantes
sendo reconhecida a ordem, estarei de volta aqui no Fala Júris. E quanto ao conhecimento, eu deixo sempre aqui, falo para meus alunos, deixo o pensamento do meu pai. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. É verdade. Você pode ser vítima de um assalto, de um furto, mas o que você aprende, ninguém tira. E o mínimo que você pode fazer é compartilhar. E não lhe custa nada. É gratuito. A conversa, um ensinamento, um auxílio. É claro que muitas vezes, você é advogado, vem cá. Você é advogado, você entende direito de família. Nos incomoda aquela questão, não, eu sou ator nessa área. Eu, por exemplo, não sei previdenciário, trabalho e outras. É porque, assim, é advogado, sabe tudo, mexe com tudo. Vem pra cá. Mas... É o famoso advogado X-tudo, né? X-tudo. Quando você vê que no cartão tem mais de 2 especialidades, desconfie, viu? Seja centrado em uma área, escolha um tema específico de atuação e não seja mais um. O mercado hoje não está recebendo o morno. Aquele que é frio não está preparado. O morno não. Nós precisamos ser o diferencial. E o diferencial é ter uma boa especialização, ter cursos específicos e saber de fato o que você está colocando no papel, o que você transmite. Então, se você tem um processo em julgamento na primeira instância, vai ao gabinete do assessor, leve um memorialzinho de uma página, que é o resumo do seu pedido, seja de soltura, seja de sede de alegações finais. Se é uma apelação, um HC em segunda instância, converse com o assessor do desembargador, leve uma folhinha. Eu sempre digo, a conversa é bem melhor do que o atendimento virtual. Exatamente. Obviamente, se você tem tempo e possibilidade. E aqueles que estão estudando, aos estudantes, lembrem, um dia de cada vez, o seu conhecimento é como se fosse uma água no copo. Precisa transbordar. O processo exige paciência. Seja exame de ordem, seja um concurso a nível técnico, analista, ou as carreiras de delegado, defensor, procurador, promotor, juiz, ou mesmo diplomata ou cartórios. Exige sempre um processo longo, mas a disciplina. A gente ficaria horas aqui conversando e ouvindo, porque, gente, é música para os meus ouvidos. Doutora Abel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui e ter uma breve conversa. Eu confesso que eu gostaria de passar mais tempo aqui conversando com você, extraindo mais informações, aprendendo um pouco mais com você. Foi muito gostoso, foi um prazer e a gente espera você aqui de volta. Estarei de volta, agradeço não somente a você, a toda a equipe do Fala Júris, a todos que estão nos assistindo. Siga aqui o Fala Júris, acompanhe todos que vêm aqui, que vão trazer informações para vocês e prometo estar de volta quando finalizar o julgamento. Eu vou cobrar, o Fala Júris Podcast vai cobrar. Gente, não deixem de seguir também o Dr. Abel nas redes sociais, para você estar aí aprendendo junto com ele, né? Exatamente. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e, claro, por favor, compartilhem o Fala Júris Podcast. Vamos compartilhar a informação. Se inscrevam também para que vocês não percam nenhum episódio novo, tá bom? A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau. Que isso, não tem como, é muito fácil conversar. Fala fácil, fala fácil. Fala fácil demais.